Então, vamos lá, iniciando o nosso sexto encontro do Clube do Livro Mindfulness e Autocompaixão. A gente está hoje com a Brenda, a Regiane e a Silvia. Sejam bem-vindas, meninas, mais uma vez. Sintam-se bem acolhidas, bem à vontade aqui na nossa conversa de hoje. Lembrando que hoje o nosso capítulo é o capítulo 11, a motivação autocompassiva, e o capítulo 12, autocompaixão e nossos corpos. Tudo bem se vocês não tiverem ainda chegado nesse capítulo, acompanhado a leitura do capítulo, é uma possibilidade de agora no encontro ter essa visão geral, né, sobre o assunto, sobre o conteúdo, e também a possibilidade de exercitar aqui em conjunto uma das práticas. Né? No finalzinho eu vou falar a prática que eu escolhi e aquilo que a gente vai fazer aqui em conjunto. Antes de compartilhar o material e a gente ir lá para o conteúdo, eu quero ouvir um pouquinho de vocês, quem se sentir à vontade. Pode abrir áudio, pode levantar a mão a qualquer momento, ou pode colocar no chat, tá bom? Mas eu quero saber um pouquinho como que está sendo para vocês, como que foi essa semana, a aproximação aí com algo da leitura, com um livro, com algum exercício, ou até mesmo alguma situação ali no dia a dia que você lembrou da autocompaixão. Teve algum momento nessa última semana que veio para vocês ali alguma lembrança de, poxa, meu diálogo interno comigo mesma precisa de um cuidado, né? É importante que eu me aproxime ainda mais dessas atitudes um pouco mais gentis comigo, de acolhimento, em situações, em momentos de dificuldade. Como que foi para vocês nesses últimos dias? É minha primeira vez, mas eu acho que nessa semana foi uma semana bem cansativa, porque eu me esqueci completamente que era semana de carnaval. Então, eu fui reorganizar minha agenda já no finalzinho da semana e me veio uma crise de enxaqueca com sinusite. Eu falei, não, eu preciso parar. Aí na quinta-feira eu realmente tirei o dia para ter esse autocuidado, ser mais gentil com o meu tempo, com o meu ritmo, entender que eu precisava fazer uma pausa, que eu estava num ritmo muito acelerado, para conciliar tudo que eu tenho que conciliar, eu preciso me cuidar, eu preciso ser gentil comigo para poder fazer o que eu preciso fazer. Então, acho que durante essa semana, meu momento de autocompaixão foi perceber que eu também preciso ter uma pausa, olhar para o meu ritmo, perceber o que está acelerado demais, o que, é que eu posso ir fazer com mais calma. Que, no final, eu que vou lidar com todos os resultados, positivo ou negativo. Uhum. Perfeito. E isso a gente vai estar se questionando constantemente. Né, Brenda? É algo que a gente traz ali a clareza. Eu entendo que eu preciso dessa pausa, eu vou então tentar ajustar aqui os meus horários, ajustar algum momento importante, mas logo em seguida pode surgir novamente a mesma necessidade. Né? Então é algo contínuo, que é necessário essa observação. Né? E que bom que foi possível para você lembrar aí de que é necessário e importante ter essa gentileza com você mesma, entendendo que essas consequências você vai estar lidando, seja positiva, seja negativa, e tendo aí esse momento de parar, de se questionar, é muito mais provável que você tenha consequências e situações positivas de algo que foi cuidado ali, né, em um momento de fragilidade. Perfeito. Olha aí a Brenda E, já chegando no primeiro encontro dela, já trazendo, né, É, experiências de autocompaixão. isso. E comigo, nesse momento aqui é uma forma de autocompaixão comigo mesma, né? De priorizar. Eu acordei cedo, né? Eu até falei com Bruna, fiz as coisas. Se fosse olhar pelas coisas que tenho para fazer, eu não estaria aqui. Mas como eu priorizei esse sábado, acho que é uma forma, né, de ver que é importante para mim, está me ajudando,
Então, eu preciso abrir mão de algo em prol disso. E é um momento que me dá prazer também estar aqui, que é um compromisso que eu percebo que todos os sábados eu estou conseguindo, né, permanecer. E aí já é uma Perfeito. forma de compromisso mesmo, de estar fazendo diferente, né, de ter essa aula, de participar, de valorizar esse momento. Uhum. Perfeito. E a Silvia está sempre aqui com a gente no sábado, Sim, né? Só sim, quando ela não consegue mesmo, e é sempre muito bom ter a tua colaboração, ter a tua presença, né? A gente está sempre somando muito, uhum. certinho. A Regiane, eu acho que ela não consegue abrir o áudio, mas se você quiser, se estiver ouvindo, quiser ir comentando algo no chat, pode ficar à vontade, tá bom? Compartilhando aqui o nosso material. Esse é o resumo, a gente vai ver que ele é bem curtinho. E aí, a Regi até colocou lá no grupo do WhatsApp, né? Que a gente tem a impressão de que é muita coisa, e isso pode paralisar ali em um primeiro momento, né? Ter ali receio de abrir, de começar, mas quando a gente pega, a gente vê, poxa, é só 10 minutinhos, né? Que eu consigo ouvir o áudio de um capítulo inteiro, ou fazer a leitura de um capítulo inteiro. E são esses 10 minutinhos que faz uma diferença muito grande no nosso dia, como a Silvia colocou aqui, sobre se permitir ter esse momento, né, colocar ali como um compromisso, como algo que é importante. A Regiane colocou, os exercícios estão me ajudando. Só abrir para aparecer completo. Os exercícios estão me ajudando a acabar com a procrastinação, pois dando atenção às prioridades e fazendo elas, a vida anda, as coisas acontecem. Exatamente. Quando a gente entende ali as nossas prioridades e quando a gente se coloca também como uma prioridade, a gente percebe as mudanças. Perfeito. E aí, nesse primeiro capítulo aqui do encontro, que é a motivação autocompassiva, a gente traz o entendimento desses movimentos. Daí a gente desmistifica ali aquela ideia de que ser autocompassiva é passar pano demais para mim mesma, né? Me permitir ali fazer tudo o que eu quero. E é isso que a gente vem desmistificando desde o primeiro capítulo. Logo no início, a autora coloca que um dos maiores bloqueios para a autocompaixão é a crença de que ela vai minar a nossa motivação, né? É a crença ali de que ser autocompassiva é passar o pano para si, é ficar ali sempre fazendo aquilo que é confortável. E não, né? A motivação autocompassiva vem aí de movimentos importantes, né? Então, não é algo que vai minar essa motivação, esses movimentos, pelo contrário, é algo que vai fortalecer, né? Então, ela continua falando que tememos que, sendo bondosos conosco, não teremos o ímpeto necessário para fazer mudanças ou atingir nossos objetivos. Esse receio de, se eu for bonzinho demais comigo, eu não vou conseguir chegar ali nos meus objetivos. Teve outro capítulo que veio um exemplo de alguém que tinha altas expectativas, né, de estilo de vida, de melhoria financeira, profissional, né, mas e esse receio pode surgir em alguns momentos ao pensar sobre isso, mas não diz exatamente isso, né, de que é algo que vai minar essa motivação, essa ambição, pelo contrário, é algo que vai fazer com que a gente se movimente, mais ainda, tendo essa compreensão coerente do que de fato é autocompaixão. E aqui vem um exemplo bem interessante, né, que deixa ainda mais claro isso aí,
que é de uma mãe compassiva que se importa com seu filho adolescente. É uma pergunta, né? Bom, uma mãe compassiva que se importa com seu filho adolescente, ela o deixa fazer o que ele quiser? Como, por exemplo, ficar sentado o dia inteiro navegando na internet e comendo porcarias. Uma mãe autocompassiva, ela não traria essa atitude, por mais que seja algo extremamente confortável naquele momento para o seu filho. Mas ela sabe que não é algo que vai ser bom a longo prazo, que vai ser importante e necessário para ele, né? Então, uma mãe compassiva, ela consegue diferenciar isso pensando naquilo que vai ser saudável, importante, né? Tudo aquilo que vai ser bom para o filho. E separar também os momentos em que para ele é confortável, mas não vai agregar tanto assim, né? Como o exemplo de passar o dia vendo TV. E aí, no texto complementa que essa mãe compassiva, ela realmente se importa com o bem-estar do filho, né? Há um componente de ação. Ela provavelmente irá acrescentar algo como, por exemplo, em uma situação em que o filho tirou uma nota baixa, né? É o exemplo que é colocado lá no livro na íntegra. O filho tirou uma nota baixa e aí a atitude dessa mãe, ao invés de repreendê-lo, né, de chamá-lo ali de burro, de que não foi capaz, ao invés de trazer essa atitude crítica, ela compreende, né, que foi aquilo ocorrido. E ao invés de ir para o outro extremo, o primeiro extremo foi da crítica, do julgamento, né? De que você não foi capaz, você é burro, tudo mais. E aí, o outro lado, extremo também, é aquele de, tudo bem, né? A passividade ali, de que pode acontecer em outros momentos. Então, percebem que tem aí um extremo extremamente negativo e outro extremamente ali passivo, no sentido de não dar importância para algo que precisa ser melhorado, né? Como, por exemplo, nenhum desses pontos reflete a atitude compassiva. O ponto que vai refletir essa atitude compassiva é o intermediário, né? É lá no meio, quando essa mãe, ela traz o acolhimento, mas ela também traz essa motivação para a mudança. Então, nessa atitude compassiva, o exemplo que essa mãe poderia trazer é, falando para o seu filho, eu sei que você quer ir para a faculdade, e é claro, precisa se sair bem para isso. O que eu posso fazer para ajudar? Eu sei que você consegue, se trabalhar duro. Eu acredito em você. Né? Então, aqui, ela traz um encorajamento. Ela motiva, ela traz aquilo que é importante e necessário para o filho, que é uma motivação dele também ir para a faculdade. Mas, para isso, exige um certo esforço. Né? E ela motiva trazendo ali o quanto ela acredita nele, que ele é capaz. Né? Então, agora, trazendo para a gente, é como se nós fôssemos essa mãe compassiva, né? Como se nós devêssemos trazer essas atitudes dessa mãe compassiva, ao invés daquela crítica ali. Então, muitos momentos a gente observa que o nosso diálogo não é esse, de refletir, de nos movimentar, a melhorar por meio da acolhida, mas é aquela voz que critica, né? Você não foi capaz, você não melhora. Então, aqui é um convite para mudar, e essa mudança ela vai ocorrendo gradativamente, né? E é uma atitude que é comprovada, né, por meio de pesquisas, por meio de muitos estudos, que é algo muito mais efetivo
e duradouro a longo prazo, né, do que esses dois extremos que a gente conheceu ali, da autocrítica e da passividade extrema. Certo? O que mais que vem aqui? Pesquisas mostram que pessoas autocompassivas não só têm mais confiança, como também têm menos probabilidade de temer o seu fracasso e mais probabilidade de tentar novamente quando fracassam e de persistir em seus esforços para continuar aprendendo, né? Então é quando a gente percebe ali que essa autocompaixão, ela traz muitos benefícios quando aplicada, né? Quando reconhecida, que é uma maior segurança, que é esse lado aí de perceber o quanto esses esforços e essas experiências são necessárias e importantes, é a maior capacidade de lidar, de enfrentar esses desafios, né? Que é perceber os fracassos, perceber os nossos erros, né? Então, à medida que a gente vai se aproximando dessa percepção e se acolhendo, a gente vai tornando ali a experiência muito mais resistente, né? Da ideia de, tudo bem, eu errei, eu fracassei, eu posso me acolher nisso e pensando nos recursos emocionais que eu tinha no momento, naquilo que eu conseguia fazer naquele momento, e agora, reconhecendo esse erro, eu tenho a possibilidade de melhorar em um outro momento, né? Então, essa persistência nos esforços para dar continuidade a essa aprendizagem que é importante. E aí vem um questionamento. Mas ainda é importante compreender por que nós nos criticamos. Se a gente tem essa compreensão, né, de que a autocompaixão, ela não vem de uma autocrítica, pelo contrário, ela vem de uma acolhida, o entendimento sobre o erro, sobre o fracasso. Se a gente tem a consciência disso tudo, né? Por que que a gente continua se criticando? E aí o complemento é, isso dói demais. Então, por que o fazemos? Né? Por que nos criticamos tanto, mesmo sentindo que isso nos prejudica? É um questionamento aí para cada uma, fazendo, pensando no seu contexto, pensando na sua vida de modo geral, né? De onde que vem essa crítica, de onde que vem essa atitude e qual a forma que você poderia iniciar aí a mudança nesses movimentos gradativos de ir mudando, né, essa percepção. E aí um outro ponto é em relação ao sistema de ameaça-defesa, né, ainda sobre essa autocrítica. Outros questionamentos que a autora coloca no próprio capítulo por exemplo, por que iríamos nos criticar por estarmos fora de forma? Por que temos medo de que nossos corpos se desmantelem e parem de funcionar adequadamente? Né? Então, uma resposta a esse questionamento é aquilo justamente que dá essa importância. Porque nos criticamos por procrastinar uma tarefa importante no trabalho, por justamente ela ter essa importância, né? Por ser algo que traz um significado para a gente. Então, quando vem aí esse entendimento, a gente vai percebendo muito mais o sentido que a gente vai dando à situação. E aí, uma frase-chave do capítulo é: a motivação da autocompaixão se origina do amor, enquanto a motivação da autocrítica
se origina do medo. O amor é mais poderoso do que o medo, né? São duas emoções aí, dois sentimentos que traz essa ideia. Em alguns momentos contrários, mas em outros que se correlacionam sobre essa motivação da autocompaixão, sobre aquilo que se origina, né, e principalmente sobre a relevância daquilo que traz esse bem-estar, traz aí a motivação para esses movimentos, para essa mudança. E aí aqui tem um exemplo da Karen. Eu vou pedir para uma de vocês fazer a leitura desse exemplo, que é uma experiência, né, da Karen, a personagem aqui, que é referida como uma design gráfica talentosa, que escreveu para si mesma, referente a não passar o tempo que gostaria com seus dois filhos, de 8 e 13 anos. Então, foi uma situação difícil que ela vivenciou, e a experiência que ela teve com a autocompaixão foi escrever para ela mesma, como se fosse ali uma outra pessoa. Aquela experiência, aquela estratégia que a gente usa, né, para pensar, e se fosse um amigo, né? Como que esse amigo falaria para mim? De que forma ele me acolheria? Ou o contrário, como eu acolheria esse amigo? Foi quando a gente percebeu que é diferente da forma como a gente se acolhe, da forma como a gente se vê. Então, vou pedir para uma de vocês ler aí esse textinho, pode ser? Pode. Vou ler. Posso Pode ler? ler. Pode ser. Minha querida Karen, sei que você se sente mal por não passar tempo suficiente com seus filhos. Você teve que faltar ao ensaio de balé da pequena Sofia e bem teve que fazer o jantar no micro-ondas por 2 vezes na semana passada, quando você ficou presa no trabalho. Mas, por favor, não se culpe por isso. Eu não sinto quando você faz isso. Você é uma boa mãe, e o tempo que passa com seus filhos é um tempo de grande qualidade. Tem sido tão difícil equilibrar sua carreira com a sua vida familiar. Você precisa se dar um tempo. Está fazendo o melhor que pode. E a forma como eu vejo é que você está se saindo incrivelmente bem. Seus filhos a amam profundamente. E eu a amo profundamente. Sei que você gostaria de não trabalhar até tão tarde, para que pudesse passar mais tempo com a Sophie e Ben. Talvez possa conversar com seu chefe a respeito e lhe falar das suas preocupações. Você está na empresa há 7 anos e já mostrou sua capacidade. Tem o direito de reivindicar o que precisa. É ele dizer que não. E, mesmo que as coisas não mudem, você é uma mãe amorosa. Por favor, não se esqueça disso. Travou, Bruna? Brenda? Eu ouvi a senhora, mas Bruna não está respondendo. Não entendi. Eu consegui ouvir, eu estou ouvindo a senhora, mas Bruna não está respondendo. Ah, então não é a minha internet, deve ser a internet de Bruna, que ela estava sem energia mais cedo na casa dela. Eita. Pode ser isso, porque ela está travada. É, Você conseguiu ouvir a leitura? sim, completa, Ah, todinha. uhum, uhum. É, mais cedo ela disse que faltou energia, ela tinha um atendimento, até demorou para atender. Deve ser isso. Vou esperar ela voltar. É, antes de dar um tempinho, a gente pode estar até comentando alguma coisa, conversando. Deixa eu ver aqui se ela colocou alguma coisa no grupo. Não. Você tinha feito a leitura antes, Brenda? Eu li o resumo
E eu achei muito interessante a carta, né, de Karen. Eu costumo usar essa forma de meus atendimentos com alguns pacientes, da escrita como se fosse para uma amiga. E é incrível como a gente tem mais compaixão pelo outro do que por a gente. Sim, Então, sim, sim. escrever pensando no outro é muito mais fácil do que escrever pensando em como a gente se sente ou como a gente se julga. Eu fiquei, meu Deus, Sim, é tão verdade. real como isso acontece. Eu tenho umas duas pacientes que eu tenho trabalhado esse livro de autocompaixão. Menina, tem ajudado tanto. Eu nunca fiz essa experiência com a paciente. E teve uma que eu trabalhei e na outra semana ela, Silvia, como me ajudou? Eu agi diferente numa situação comigo mesma por conta desse do atendimento. Aí Bruna voltou. Caiu, não foi, Bruna? Eu imaginei Foi, que eu tivesse faltado comentei. energia. Exatamente, faltou, ainda estou sem energia. Eu Eu falei conectei com aqui com Brenda. dados móveis. Mas que bom, pode continuar, Silvia. Você estava contando aí uma experiência sobre essa Foi, situação. sim. Brenda contou uma experiência que ela já fez isso com a paciente. Eu achei bem interessante. Pode falar, Brenda. A gente estava A esperando gente- tu voltar, e estava trocando as ideias. Eu Legal, estava legal. eu estava falando justamente que eu gosto de usar essa técnica da escrita pensando como um próximo, né? Que eu falei para a Silvia que a gente costuma ter muito mais compaixão pelo outro do que por a gente. É muito mais fácil a gente Sim. enxergar o outro do que enxergar a gente com menos autocrítica e julgamento. E eu sempre gosto de Uhum, estar usando essa técnica, que é bem rica. É, uhum. eu nunca usei essa técnica específica dele escrever, mas eu sempre falo, né, para ele se imaginar o que é que ele falaria para uma amiga, né, mais próxima. Sempre, inclusive, ela sempre nas sessões ela fala, Silvia, eu lembrei daquilo, e sempre eu uso em algumas situações. E tenho usado muito esse livro com duas pacientes. Menina Ah, que que cai assim legal. muito bem e que ela tem gostado. Ela lê o livro, na outra semana eu vou lá e trabalho com ela sobre autocompaixão. Teve uma que ficou em dúvida entre autocompaixão e autoestima. Aí eu fui trabalhar com ela para diferenciar que aqui no livro tem. Mas foi muito bom mesmo. Uhum. Que E a legal. gente E trazer para nós mesmos, né? exatamente, isso que eu ia perguntar. E como que é para vocês, na vida pessoal de vocês, essa abordagem? Para É mais mim, difícil quando a gente se é, é, refere assim, né? Falar dos pacientes, da a gente história dos sempre fala para o outros. outro, né? É, é. E para gente, até em casa mesmo, às vezes a gente, o paciente a gente fala, ah, não, mas muitas vezes a gente acaba fazendo aquilo que é para o outro fazer, a gente acaba se colocando naquele lugar, e muita gente não olha muito para a gente, né? Não tem esse olhar. Uhum, Mas fica aí, exatamente. a gente aos poucos vai tentando mudar algumas coisas, né? Uhum, Sempre eu falo, o que que eu falaria para o meu paciente nessa situação, para eu fazer aqui? perfeito, E isso tem me ajudado. perfeito. Exatamente. Isso leva a esse movimento aí, né? Quando a Eu, gente. eu, eu tenho muitas pacientes que carregam de fazer tudo, de querer levar a casa nas costas, né? Sempre Uhum, colocar a responsabilidade no outro, que o esposo não faz, que os filhos não fazem. Tem uma que precisa ver. E eu tenho trabalhado isso com ela, menina, ela tem dois filhos já adultos em casa, e ela acabava fazendo tudo para esses filhos, ela não tinha tempo para nada. Ela vinha com cansaço, sem fibromialgia, e sofrendo. Menina, precisa ver. Aí eu fui trabalhando com ela. Claro, a gente sabe que tem todas umas crenças construídas, né, para ela estar nesse lugar, uhum, nesse papel, né? Mas aos poucos estou desconstruindo e ela tem feito a diferença. E isso tem feito a diferença na vida dela. Tanto que ela uhum. agora, ela sempre possível, como eu lembro de você, realmente, agora não, estou tentando. Não, mas antes, minha mãe, você fazia assim, minha filha, fazia antes, agora não, estou mudando. E Exato. ela disse que já tem percebido, já começou a fazer atividade física, ela não fazia antes, tem percebido a melhora, entendeu? Dá esse novo olhar para ela mesmo, Uhum, compassivo, né? Que a gente não faz. Mas tem exatamente. ajudado muito. E E eu gostei dessa da carta, Brenda. Vou fazer isso com minha paciente, colocar isso na prática com ela. legal. No caso Isso. dela fazer para ela, não é isso? Como se fosse para ela, essa carta, como se ela fazendo, como se ela falasse com a amiga, ela fazendo para ela. Uhum, exatamente. Aqui é a própria pessoa que vai Sim, sim. escrever pensando no que essa amiga, no que essa pessoa falaria.
né? Eu trago a experiência também de alguns pacientes que têm muita dificuldade, têm essa voz interna aí muito crítica, né? De julgamento, então a gente até brinca, e a gente entende já que essa voz não é muito bondosa nesses momentos difíceis, né? Então, que tal? Eu trago a sugestão. Lembra aí o que eu falaria para ti nesse momento, né? E aí ela traz a experiência de, eu lembro ali de algumas situações que eu vivencio e eu me coloco no lugar. Se eu compartilhasse isso para minha terapeuta, né, para minha psicóloga, o que ela diria? Ela traz Sim, isso sim. na fala, a tentativa de pegar ali a voz de uma outra pessoa que traz essa acolhida e que traz essa clareza também, até que seja possível essa voz vir de você mesma. Mas nesse primeiro momento, quando é muito difícil, Sim. a gente traz isso como um recurso, né? Como um passo inicial. E aí, o segundo capítulo, a gente vai falar aqui sobre autocompaixão e os nossos corpos, né? É algo que se relaciona à autoestima também. E aqui no comecinho, embora nos esforcemos para nos sentir suficientemente bem em muitas áreas de nossa vida, uma área de particular desafio é o nosso corpo, né? Aqui é uma área específica para a gente ter essa noção, esse entendimento do o quão é abrangente, né, a autocompaixão em vários contextos, em várias áreas, em várias situações. E aqui é um modo específico de se pensar na autocompaixão relacionado com a autoestima e com a autoimagem, com o nosso corpo. Então aqui vem também uma outra experiência, né, que é legal a gente estar lendo, ouvindo de experiências de outras pessoas que praticaram os desafios, para a gente ir se identificando e pensando de que forma eu posso ajustar para o meu contexto. Então, aqui no senso, nosso senso de eu está intimamente identificado com o nosso corpo. Portanto, a nossa aparência física tem um grande impacto sobre como nos sentimos em relação a nós mesmos. A imagem corporal pode ser particularmente importante para mulheres porque os padrões de beleza feminina são muito altos, né? Então, vem aqui o padrão de beleza, aquilo que é social, né? Aquilo que gera ali uma angústia por não atingir um certo padrão, aquilo que pode ser mais difícil para algumas pessoas, mais facilitado para outras, mas é um entendimento necessário e importante, né? Que a gente pode estar construindo com essa prática também da autocompaixão. Somos capazes de reconhecer o quanto o corpo tenta se preservar, apesar da dieta deficiente, da falta de sono, de exercícios insuficientes e do envelhecimento, e sentir carinho pelo nosso corpo? Né? Então, é um questionamento que vem aí de uma reflexão bem importante, né? Sobre reconhecer o quanto o nosso corpo tenta ali se preservar, se manter de modo funcional, né? Apesar da má alimentação, da negligência com o sono, com os exercícios, né? Então a gente sempre traz essa expectativa para se sentir sempre muito bem. Ter um corpo saudável, mas em alguns momentos a gente negligencia essas práticas, né? Então a reflexão é acerca disso. E aí, mais uma vez, vou pedir para uma de vocês fazer a leitura aqui desse trecho. Agora é com a Gília. Vai, Brenda. Júlia tinha 52 anos e já não estava no auge da juventude. Embora sempre estivesse lutando contra o peso e nunca tivesse achado que seu corpo fosse suficientemente atraente, sua luta só se intensificou quando ela atingiu a meia-idade.
Ela torcia o nariz, insatisfeita, cada vez que se olhava no espelho, e estava repleta de sentimentos de inadequação. Júlia tinha bolsas abaixo dos olhos e culotes nas coxas. Na verdade, ela estava começando a encontrar pneuzinhos por todo o corpo. Ela tentou encontrar consolo na manteiga de amendoim e no sorvete de chocolate, mas o alívio durava pouco, para dizer o mínimo. Júlia tentava não ficar obcecada com seu corpo, mas não conseguia evitar. Na verdade, ela nunca se sentia confortável com sua aparência, porque não se sentia suficientemente bem por dentro. Uhum. Perfeito. Então, essa é a história da Gília. Não sei se é assim se pronuncia, mas é assim que a gente vai pronunciar. E aí, para a gente perceber, né, que a autocompaixão aqui também, em relação aos nossos corpos, ao nosso cuidado, né, a esse movimento aí voltado não só para a saúde física, mas também para a imagem, né, aquilo que a gente vai perceber de desconforto e de aproximação ali com algo que é minimamente funcional, de reconhecimento, né, do quanto o nosso corpo nos ajuda, né? Busca ali se manter mesmo não tendo nem sempre aquela dieta, aquele plano alimentar, aquela alimentação, aquele sono, né? Então aqui fala sobre essa prática da autocompaixão que pode nos ajudar a sentir menos vergonha física, reduzir o grau em que nossos sentimentos de autoestima dependem da aparência e nos ajudar a valorizar o nosso corpo como ele é. Então, aqui vem muito da aceitação também, né? Aquilo que vem de um reconhecimento, aquilo que vem até mesmo, né? Em um momento ali que a gente consegue ser grata por aquilo que a gente tem, né, pela funcionalidade do corpo, dos órgãos, né, de cada membro, de cada ponto ali que é importante e que vem de experiências, como no exemplo da personagem, né? Ela traz ali algumas situações que vêm de experiência de vida. O nosso corpo ele vai sendo modificado, né? E essas modificações, em muitos momentos, é por conta de experiências, é por conta de vida, né? À medida que a gente vive, a gente se transforma, a gente modifica ali até mesmo, né? Vários aspectos, e um deles é a nossa postura corporal, né? A nossa massa muscular, é aquilo que vai diminuindo e que pode, em muitos momentos, trazer um certo desagrado, mas é aquilo que a gente vai compreendendo também como processo natural. E, em meio disso, aquilo que a gente pode estar fazendo, né, para se sentir mais saudável, direcionando aí essa aparência corporal muito mais para o lado da funcionalidade, daquilo que é saudável, daquilo que é importante. E aí, esse outro ponto que é colocado é pensando que, em vez de nos identificarmos com o corpo como a definição de quem somos, podemos ver uma perspectiva maior, percebendo que nossos recursos internos e beleza interior são mais importantes, né? Então, reconhecendo ali mais uma vez aquilo que vem de uma intenção, que vem de um recurso interior, algo que é interno, que deve ser muito mais valorizado do que isso que é externo, não que não seja importante, relevante, né? Cada uma aí lida de um modo, de uma forma, mas a gente vai se direcionando para esse lado aí que nos traz, né, esse sentido. E com a autocompaixão, podemos celebrar nossos corpos por tudo que ele ainda faz por nós, em vez de meramente pela sua aparência e começar a acabar com essa insanidade, né, que se refere a esses altos padrões existentes, né, que gera
essa expectativa, essa angústia em não atingir, e esse cuidado que a gente vai tendo em equilibrar. Pode continuar lendo, Brenda? Depois que Julian aprendeu a praticar autocompaixão, seu relacionamento consigo mesmo e com seu corpo começou a mudar. Ela percebeu que desejava que as outras pessoas a achassem bonita para que se sentisse amada e perfeita, mas que isso, na realidade, dependia que ela amasse e aceitasse a si mesma. Sim, Julia estava um pouco robusta com a idade, mas com ela também estava chegando a sabedoria de uma nova noção de seus pontos fortes, que tinha a dar para o mundo. Ela não era perfeita no seu interior ou exterior, mas começou a valorizar com suas falhas, como suas falhas tornavam-na real e autêntica. Que aqueles eram sinais de sua própria humanidade preciosa. Julia não era um robô ou uma esposa Stenhoff. Sobre super, super, como é? Sobrevivente? Serviente, Ok, subserviente. subserviente. Ela era de carne e osso e pulsava com a energia da vida. Quando Julia mudou seu relacionamento consigo mesma, sua relação com a alimentação também mudou. Ela já não precisava mais se estufar de comida para se sentir plena emocionalmente. Ela conseguia desfrutar da comida, mas parava quando seu corpo dizia que já era o suficiente. O maior presente foi que Julia finalmente começou a sentir que ela era suficiente, ser humana era o bastante, e pôde finalmente começar a se amar e se aceitar como era. Uhum. Perfeito. Então, essa foi a história da Gília, né? E claro, aqui é colocado de um modo bem resumido mesmo, e a gente tem a compreensão de que passar por todo esse processo de aceitação, de acolhimento, não é assim tão prático, tão rápido, né? Na É um primeira processo, né? aproximação, exatamente. Então a gente vê aí que ela passou por inúmeros processos de talvez até um quadro ali, né, de algo relacionado à alimentação, né, isso que vem de uma sintomatologia muito forte, mas aqui é para dar essa ideia de possibilidade, né, de que se direcionar para esses aspectos funcionais, né, de percepção ali dos recursos internos, daquilo que é ser humano, daquilo que vem sendo uma modificação natural, né, do nosso corpo, com a idade, com algumas questões de saúde, né, e aquilo que pode ser um movimento para preservar essa saúde, e sim, também para ter um cuidado ali com algo que desagrada da aparência física, né? É uma possibilidade ter um cuidado nesse lado, mas não tendo isso como extremamente necessário no sentido de que não sobreviveria se não passasse por esse procedimento estético, por exemplo, né? Então aqui é uma direção muito mais para aquilo que é suficientemente bom, né? Então no finalzinho a Júlia conseguiu chegar nesse ponto de que ser humana é o bastante, né? Ela começou a se amar como ela era, a se aceitar também da forma que ela é. Certo? Então aqui a gente finaliza o capítulo 12, né, da autocompaixão em nossos corpos, de um modo bem resumido mesmo, né? E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, antes da gente ir para a nossa prática de meditação, que vai ser o escaneamento corporal compassivo, a prática que eu escolhi para a gente fazer juntas hoje. Antes de ir para a prática, vocês têm mais algum ponto que gostariam de comentar, de falar? Como que foi esse segundo capítulo? Ouvir aí a história da personagem. Quando eu li o resumo, né, eu não cheguei a ler o capítulo completo ainda, mas quando eu li o resumo, eu fiquei. Veio aquele momento de identificação até no capítulo 11, quando. Deixa eu ver aqui. Quando fala sobre por que, que a gente se critica por estar fora de forma. E veio a questão do corpo parar de funcionar ou não funcionar da forma correta.
E quando eu li esse questionamento, o que me veio à mente foi justamente o oposto, que já veio com relação ao que Júlia pensava, de ser perfeita para as pessoas. Tem uma crença que eu trago comigo há muito tempo. Eu tenho torno nos 20 e pouquinhos, e desde muito nova eu sempre tive essa relação difícil com o meu corpo. Então, eu sempre busquei estar dentro do padrão, sendo que o meu padrão genético, o meu perfil genético é totalmente diferente. O meu TCC da faculdade foi sobre bulimia em adolescentes. Diante desse padrão que é imposto pelo meio social. Então, assim, por mais que tenha uma construção sobre a sociedade, sobre de onde vem esse padrão, essa cobrança, ainda é muito abstrata. Então, eu sempre estou naquela busca constante de ter uma autocompaixão comigo, com o meu corpo, que nunca é suficiente. Sempre tem que fazer algo mais. E pega logo naquilo. O meu sono, a minha alimentação, a rotina de exercícios, tudo influencia. E teve uma época que eu estava na faculdade, que eu passei por um episódio depressivo, eu comecei a tomar medicamento. Com isso, eu emagreci bastante. E eu estava me sentindo bem, eu estava me enxergando pela primeira vez muito magra. E as pessoas estavam elogiando de uma forma compulsória. Aí, cara, o que é que tu tá fazendo? Porque, meu Deus, eu tô tomando um remédio que é extremamente forte, o que me faz não querer comer. Com isso, emagreci, mas estou me sentindo bem. Eu estou sendo elogiada mais do que o normal. E eu comecei a perceber como eu era cruel. Era não, ainda sou bastante cruel com esse meu processo de me aceitar por completo, de querer estar dentro de um padrão. Quando eu parei para ler todo o relato, todo esse resumo, eu fiquei, nossa, é tão notório quando a gente começa a ter um pouco mais de compaixão, como as coisas vão mudando, como a gente consegue ser mais sensível com a gente. E quando eu paro para pensar o que eu falaria para os meus pacientes, é totalmente o oposto do que eu falaria para mim. O que eu escuto e que eu consigo ter troca nas minhas sessões sobre autocompaixão, sobre o corpo, é totalmente diferente da autocompaixão que eu tenho ou tento ter comigo, que é muito mais difícil. Então, o padrão para nós mulheres é muito mais inalcançável, muitas vezes. E essa cobrança também vem de uma forma muito exacerbada, muito forte. E é sempre um dilema para conciliar o que é autocompaixão e o que eu estou sendo extremamente cruel comigo. Então, ler esse resumo veio de uma forma bem forte, bem importante, para que eu tivesse um olhar maior, mais amplo, fora do que eu já estou acostumada a viver na rotina da autocompaixão com Brenda. Perfeito, Brenda. Obrigada por compartilhar, por expor um pouquinho aí daquilo que você vivencia e de algo que é tão importante, né, de ser cuidado. E é exatamente essa perguntinha aí que a gente precisa estar se fazendo, é um ajuste, né, para essa pergunta aqui, o que eu falaria para um amigo? A gente pode estar se questionando, o que eu falaria para um paciente trazendo essa demanda? Né? Como que eu trataria isso? De que modo eu ajudaria esse paciente? E Aí a tentar gente ia trabalhar observar as isso. crenças, na verdade, não é isso? Sim, exatamente. Trabalhar essas crenças inicialmente com todo esse acolhimento, né? De que tudo Uhum. bem, eu me sinto assim, é desconfortável para mim agora, né? Mas não é algo que eu vou permanecer. Eu posso ter esse movimento, eu posso ter essa voz compassiva e entendo que não vai ser de uma hora para outra, né? Mas é algo que eu vou construindo entendendo ali principalmente na relação com os corpos, né? Com o nosso corpo, com a nossa autoimagem, entendendo de onde vem esse desconforto, como que é a relação com a expectativa de quem vem de fora, né? Ou como que é também quando eu sou elogiada, como que eu me sinto, entendendo a relação ali também da dependência de algo que vem do externo e percebendo a necessidade interna, né? O que eu manifesto aqui do que eu preciso,
né? Quais as minhas necessidades emocionais do momento? Acho que foi no capítulo 10 ou 9 que a gente pensou um pouquinho sobre essa perguntinha, né? Do que o meu corpo precisa nesse momento? Do que eu preciso nesse momento? Né? E se questionando isso para a gente chegar ali do ponto da necessidade, ao invés do desejo, né? Ai, para o meu corpo, eu desejo ter um padrão tal. Sim, tudo bem que esse desejo ainda existe ali, mas o que eu necessito, né? A gente foi entendendo a diferença disso. Aquilo que é uma necessidade vem de uma condição humana. É uma necessidade de me alimentar bem, é uma necessidade de ter um corpo mais forte, né? De ter é, mais energia, né? É algo ali que eu posso me satisfazer de acordo com essas necessidades de fato funcionais, né, diferenciando ali aquilo que é desejo, aquilo que é necessidade, e trabalhando tudo isso com esse acolhimento, sobretudo, né? Que bom, isso é muito importante de ser pensado, e se você observa como algo que incomoda, né, algo que está presente ali, já é um primeiro passo muito importante. Que bom que a Brenda, por exemplo, consegue visualizar ali, né, alguns pontos. Que bom que já foi ali um primeiro passo, né, e que é algo que é constante, que continua sendo trabalhado, sendo cuidado, e tudo bem isso ainda surgir, né? Todos nós temos nossas questões individuais e a gente está frequentemente trabalhando nelas, certo? E agora, vamos lá para a nossa prática. Alguém fez essa prática de meditação do escaneamento? Não, tá mudo. Mudou aqui sozinho. Ah, Então, vamos lá. As instruções, sempre antes de iniciar qualquer meditação, principalmente de escaneamento corporal, é que você sente e busque aí uma forma confortável de estar sentada, de preferência tendo algum apoio nas costas, né? Tenta sentar e respirar um pouquinho, aliviar aí alguma tensão, né? Que às vezes a gente fica tensionada e nem percebe. É quando a gente para relaxar, a gente observa aí, talvez, né, o pescoço, então, pescoço, aham, que passa muito tempo sentada, atendendo. Então, vamos lá. Encontrando essa posição confortável, com as mãos aproximadamente 5 centímetros de distância das laterais do corpo, e os pés separados na mesma largura dos ombros, né? Então, vocês podem soltar as mãos, né? Assim, para o lado, e os pés também para o lado. E aí, depois de soltar um pouquinho os braços, né? Movimentar um pouquinho aí, o pescoço, as pernas. Depois disso, coloque uma ou duas mãos sobre o coração, se isso for confortável, sobre algum outro local calmante para você. Você escolhe aquilo que for mais confortável. Fazendo isso como um lembrete para trazer presença amorosa e conectada para o seu corpo durante o exercício. Sinta o calor e o toque suave de suas mãos, né? Um toque para que você sinta ali que você estar com você mesma nesse momento. Respire de forma lenta e relaxante por 3 vezes.
E depois, coloque os braços de volta ao lado do corpo, se você quiser. Inicie pelos dedos do pé esquerdo e comece a observar as sensações em seus dedos. Direcione o pensamento para os dedos do pé esquerdo. Seus dedos estão quentes ou frios, secos ou úmidos. Apenas sinta as sensações nos seus dedos. Conforto, desconforto, ou talvez absolutamente nada. Só observa. E deixe que cada sensação seja simplesmente como ela é. Se a sensação nos seus dedos for boa, talvez você possa movimentá-los e dar um sorriso de apreciação, observando isso que é simples, mas que é essencial para você, que são os dedos do seu pé esquerdo. É algo bem específico, mas é algo que é seu, que faz parte ali. Então, vá para a sola do pé esquerdo. Você consegue detectar alguma sensação na sola do pé esquerdo? Seus pés têm uma área de superfície tão pequena e, no entanto, sustenta o seu corpo inteiro durante todo o dia. O trabalho é muito árduo. Sinta-se à vontade para enviar à sola do seu pé esquerdo um pouco de gratidão. E se lhe parecer adequado, se você se sentir confortável para manifestar essa gratidão pelo seu pé, por sustentar o seu corpo. Se houver algum desconforto, esteja aberto a ele, de forma serena. Agora, sinta seu pé inteiro, e não mais somente a sola do pé. Se você sentir o seu pé confortável, também poderá agradecer pelo desconforto que você não tem. Se houver algum desconforto, permita que essa área seja suavizada, como se ela estivesse envolvida em uma toalha quente. Se quiser, valide seu desconforto com palavras bondosas, como: há algum desconforto aqui. Tudo bem por enquanto. E gradualmente, mude sua atenção para sua perna, uma parte de cada vez, observando as sensações corporais que estão presentes. Expresse internamente sua apreciação se sentir que essa parte está bem e envie compaixão se houver algum desconforto. Ainda focando no seu lado esquerdo, movimente-se lentamente através do corpo até o seu tornozelo, até a sua canela, a sua panturrilha. À medida que eu for falando, cada lugar, eu quero que você dê essa atenção para esse lugar. Seu joelho. E quando observar que sua mente se dispersou, como sempre acontece, naturalmente, apenas retome a atenção às sensações na parte do seu corpo a que estava prestando atenção. Você também pode acrescentar algumas palavras de bondade ou compaixão, tais como: que os meus joelhos possam estar relaxados, que os meus pés, que a minha canela, minha panturrilha, meu tornozelo possam estar relaxados, que eles possam estar bem. Então, volte sua atenção para as sensações simples de cada parte do corpo. Permita que todo esse processo seja exploratório, mesmo que doloroso. Gentilmente, trabalhando através do seu corpo, movendo até a sua coxa, o seu quadril. E se você se sentir desconfortável ou crítico
em relação a uma parte do corpo em particular, tente colocar a mão sobre o coração e respire suavemente, imaginando que estão fluindo bondade e compaixão através dos seus dedos para dentro do seu corpo. Ou, se você se sentir confortável, ofereça um sorriso interno de apreciação, se lhe parecer adequado, para algo que você está observando de alguma parte de seu corpo. Agora, traga consciência amorosa para toda a sua perna esquerda, dando espaço para o que você quer, que seja que você esteja percebendo ou sentindo, e passando para a perna direita, até os seus dedos direitos, até a sola do seu pé direito, até o seu pé por completo direito. Observe o seu tornozelo, agora da perna direita, a canela, panturrilha, joelho, e sinta-se à vontade para pular alguma parte do seu corpo se surgir muito desconforto físico ou emocional. Agora, continue até a sua coxa, seu quadril e toda a perna direita. Agora, traga sua consciência amorosa para a sua região pélvica, os ossos fortes que apoiam suas pernas e também o tecido mole na sua pelve. Talvez sentindo suas nádegas sobre a cadeira, os grandes músculos que o ajudam a subir escadas e também permitem que você se sente suave e confortavelmente. E agora, a região lombar. Muito estresse é armazenado na região lombar. Se observar algum desconforto ou tensão, pode imaginar seus músculos relaxando, derretendo suavemente na sua lombar. Sinta-se à vontade para mudar um pouco a postura, caso um ajuste a deixe mais confortável. E então, observe a parte superior das costas. E agora, direcionando sua atenção para a frente do seu corpo, para seu abdômen. Seu abdômen é uma parte muito complicada do corpo, com muitos órgãos e funções vitais. Envie um pouco de gratidão para essa parte do corpo. Se você tiver críticas sobre sua barriga, veja se consegue dizer alguma palavra de bondade e aceitação. Então, suba até o tórax, o centro da sua respiração, além do centro do seu coração. Esse local é a origem do amor e da compaixão. Tente preencher seu tórax com apreciação, aceitação e consciência. Talvez colocando a mão gentilmente no centro do peito, permitindo sentir o que você estiver sentindo nesse momento. Você deve se sentir à vontade para tocar qualquer parte conforme avançamos. Talvez afagando suavemente, como lhe parecer adequado. Continue a direcionar sua consciência para seu corpo com o mesmo caminho que você teria com uma criança pequena, sentindo as sensações do seu ombro esquerdo. Sinta aí a sensação do antebraço esquerdo, do cotovelo. Traga consciência eterna
a cada parte do seu corpo. O seu braço esquerdo, o seu punho, a sua mão, os seus dedos. Sinta-se à vontade para agitar os dedos, se você quiser. Mexer os dedos, saboreando as sensações que surgem quando os movimenta. Pode ser algo automático, natural, mas nesse momento, quero que vocês observem ali a presença amorosa ao perceber cada parte do seu corpo. Suas mãos são projetadas de forma única para segurar e manipular objetos finos e são muito sensíveis ao tato. Agora, faça uma varredura de todo o seu braço e mão esquerda, com consciência amorosa e compassiva, prosseguindo até seu lado direito. Agora, no lado direito, observe e dê atenção ao seu ombro direito, ao seu antebraço direito, ao seu cotovelo, ao seu braço, ao seu punho, à sua mão, os seus dedos e, por fim, todo o braço direito e a mão direita. Agora prossiga com sua consciência direcionada para a cabeça, começando pelo pescoço. Se desejar, toque seu pescoço suavemente, lembrando-se de como ele apoia a cabeça ao longo do dia, de como ele é um condutor de sangue até o cérebro e de ar para o corpo. Ofereça apreciação e bondade ao seu pescoço, seja mentalmente, seja com toque físico, se tiver uma boa sensação nele, ou envie compaixão, se sentir alguma tensão ou desconforto. Por fim, direcione-se para a cabeça, começando pela parte posterior, a superfície dura que protege o cérebro. Se desejar, toque gentilmente a parte posterior da cabeça com as mãos, ou simplesmente toque-a com consciência amorosa. E então, as orelhas, aqueles órgãos sensíveis da percepção que nos dizem tanto acerca do nosso mundo. Se você está feliz por ter a capacidade de ouvir, permita que a apreciação surja no seu coração. Se estiver preocupado com a sua audição, talvez possa colocar a mão sobre o seu coração e dar a si mesmo alguma compaixão. Capacidade de ouvir e um instrumento do nosso trabalho profissional de escuta. Que bom termos esse órgão saudável. Então, ofereça a mesma consciência amorosa ou compassiva aos seus outros órgãos de percepção, tais como os seus olhos, o seu nariz, os seus lábios. E não se esqueça de reconhecer as bochechas, o maxilar. À medida que você for pensando em cada parte, vá direcionando sua atenção e percebendo o relaxamento. O maxilar, o queixo, pela forma como eles o ajudam a comer, a falar, a sorrir. E, por fim, sua testa e a coroa da cabeça. E abaixo, o seu cérebro. Seu cérebro macio
é composto de bilhões de células nervosas que estão se comunicando entre si o tempo todo para ajudá-la a encontrar sentido nesse mundo maravilhoso, incrível em que vivemos. Se desejar, diga internamente obrigada para o seu cérebro por trabalhar para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando tiver terminado de dar atenção bondosa e compassiva a todo o seu corpo, tente oferecer ao seu corpo um banho final de apreciação, compaixão e respeito, da cabeça aos pés. E aos poucos, abra os olhos suavemente, no seu tempo. E aí, como foi para vocês fazer esse escaneamento desde o dedinho lá do pé até o cérebro, até a cabeça, minha gente? Como foi para vocês? Vocês perceberam alguma sensação, algum relaxamento? Vocês perceberam, ficou mais consciente algum desconforto? Como foi? É mais um relaxamento, né? De reconhecer cada parte do nosso corpo, né? Quando você falou dos pés, muita gente realmente não valoriza, né? Não dá importância, como é importante, né? Que nos sustenta, que nos leva, né? E muita gente não tem esse olhar para os nossos pés, os nossos dedos, assim, tão detalhado, como quando você falou do nosso pescoço, não é? Que nos sustenta. E a gente traz muito isso, até outras questões mesmo na vida, muitas vezes são coisas importantes e que a gente não valoriza. Geralmente valoriza quando perde ou quando não tem aquilo, não é? Sempre eu falo isso com meus pacientes, porque geralmente a gente já tem um viés de olhar sempre mais para o lado negativo do que está faltando, e o que tem a gente muitas vezes não valoriza mesmo. E eles têm percebido isso, às vezes no trabalho, né? Inicialmente, quando fala, como foi seu dia? Ah, meu dia foi horrível, e tal. Como assim? Aí começa a falar, não, mas aconteceu isso, isso. E isso para você significa, não, Silvia, realmente foi bom. Aí começa a dar um novo olhar, só fala que foi ruim, mas também o que que aconteceu de bom nesse dia? Né? O que foi bom com nós, e aqui especificamente com nós mesmos, nosso corpo, isso foi muito importante. E a tua fala, a forma de você falar, se demorasse mais um pouco, dá vontade da gente ir para a cama e dormir. É um relacionamento muito bom, esse tempo que nos permite vivenciar isso, né? De voltar esse para o nosso corpo, todas as mãos, os braços. Foi muito bom nesse exercício, tem sido maravilhoso. Que bom. E com você, Brenda, como foi? Vou confessar que para meditação, para atenção, eu tenho uma certa dificuldade. No início foi bem difícil a parte, principalmente das pernas, para ter aquela concentração, só quando foi subindo. Chegou na lombar, que é onde realmente tem uma tensão de estresse, aí foi subindo. Quando chegou no pescoço, eu consegui sentir a sensação de relaxamento. Sim, foi gradual a minha atenção durante o processo. Aí ela falava, né? Quando vai fugir, tenta voltar. E para eu ter atenção, eu sinto que eu preciso estar sentindo. Eu penso, É, só que só o pensar dentro dos pés. Eu tentava pensar, eu mexia, eu conseguia me concentrar. Aí vai subindo. Mas quando chegou na parte superior, eu acho que a atenção já estava muito maior. Quando chegou no lombar e pescoço, foi onde comecei a sentir um relaxamento, uma atenção maior. Mas o pescoço foi assim, o ponto essencial de tocar, de sentir um relaxamento. Então, sendo sincero, foi a primeira vez que eu consegui me concentrar no exercício de autopercepção guiada, como fosse uma meditação guiada. E realmente eu tenho certa dificuldade para manter o foco e a atenção. Mas foi muito bom. Uhum. Ah, legal.
Que bom ouvir de vocês, falando que foi uma experiência proveitosa, né? E é exatamente essa experiência aí que a gente vai se aproximando, que a gente vai entendendo aquilo que vem da gente. Seja uma sensação confortável, seja uma sensação desconfortável, o que é importante é que a gente tomar consciência, né? Saber ali qual é aquele ponto principal que está vindo uma maior tensão, né? Que vem ali de um estresse, aquilo que muitas vezes, de modo automático, a gente faz, a gente sente, mas a gente não percebe exatamente, né? Aquilo que está vindo ali de modo intensificado. O que a Silvia colocou também foi muito importante, de perceber aquilo que nós temos e aquilo que vem de um suporte, né? Vem ali de como o exemplo dos pés, né? Da sola dos pés, de sustentar ali todo um corpo, o pescoço, de sustentar ali, né? Muitas partes importantes. E aí aquilo que a gente não percebe, mas que quando há uma falta, há um grande prejuízo, né? Como, por exemplo, não ter audição. É algo tão natural para a gente, né? Eu escuto, eu me comunico, mas se a gente for pensar, e se eu não escutasse? Né? Seria um grande prejuízo. E se eu não falasse? Né? Quando a gente lembra aí de algumas deficiências e aquilo que a gente traz ali como um ponto para agradecer simplesmente, né? É uma postura, é um movimento também. E esse movimento faz com que a gente traga e se aproxime mais ainda dessa aceitação, né, do meu corpo. O meu corpo tem funcionalidade. Eu estou saudável, né? Mesmo com as minhas imperfeições, eu trago funcionalidade para isso. Certo? Muito bem. E aí, para a gente encerrar, quero que vocês tragam em uma palavra. Se vocês quiserem comentar algo mais, fiquem à vontade também. Mas pensem aí como que vocês vão sair se sentindo. Ou o que vocês levam de mais importante de tudo que a gente conversou, da prática, da leitura. Quero saber um pouquinho o que vai ficar aí para cada uma de vocês. Quem estiver assistindo a gravação pode comentar, pode fazer aí um comentário daquilo que você percebeu que foi relevante, ter fortalecido hoje aqui no encontro. Eu acho que a palavra que eu levo é cuidado. Cuidado de uma forma geral, não só o autocuidado, mas sim cuidado com o que eu faço, com o outro, com a minha escuta, além do meu autocuidado pessoal. Cuidado, eu acho que é o que resume o meu aprendizado de hoje. Perfeito. E você, Silvia? Também o cuidado e consciência. Consciência? Seria consciência de tudo, né? Do nosso corpo, com nós mesmos, né? Que nós temos feito, a importância de tudo e o cuidado, na verdade. Consciência. Perfeito. Você tem alguma palavra, Regiane? Se você quiser escrever, ou se estiver depois na gravação, pode fazer um comentário também. Tá, então, quero agradecer vocês pela companhia de hoje, tá? Por estar enriquecendo aqui o nosso encontro, isso que vai ficar para outras pessoas também praticarem e tirarem proveito, né? O que é mais importante de todo esse movimento que a gente está fazendo é o percurso individual que cada uma vai construindo. Então, vocês têm essa autonomia para ir se aproximando dos exercícios, dos capítulos que vocês tiverem disponibilidade para ler e motivação também para continuar ou não. Então, é algo bem livre, tá bom?
Então é isso, gente. No próximo sábado a gente volta aqui no mesmo horário, envia o link no WhatsApp. E se vocês se sentirem confortáveis, coloquem algo que veio a partir do encontro de hoje no grupo para incentivar outras pessoas também a estarem aqui, tá? Então fiquem à vontade para trazer essa conversa e continuar lá no WhatsApp também. Tira uma foto, nossa, quem tira? Sim. Depois você coloca seu Instagram, Brenda, para marcar. Aí, Bruna, posta, Bruna. Eu já postei Sim, várias coisas já do nosso encontro aqui. Eu não foi. marquei Brenda porque eu não tinha Brenda. Ah, que legal. Deixa eu só parar aqui a gravação e aí a gente finaliza com a nossa foto.